Vamos para a palavra de Deus? Quantos de vocês, acredito que se não a maioria, a grande maioria, tem visto o que tem acontecido nos Estados Unidos, naquela universidade, eu não vou me aventurar a falar o nome dela, mas naquela universidade onde é uma igreja, é uma universidade de origem metodista, e nessa universidade eles têm uma capela que cabe em torno de 1.500 pessoas, e eles estavam um dia, agora coisa de uma semana atrás, estavam como sempre fazem, pela manhã tem a capela, eles vão lá, tem o culto, estavam orando, estavam ouvindo uma palavra, e de repente, vocês sabem, Deus começou a fazer algo, começou a fazer um negócio entre eles lá, que o culto não parava, até, eu não sei se já parou, mas a última informação que eu tive, estava lá em torno de, parece-me que 140 horas, né, que o culto estava rolando, 140 horas, aqui a gente fica 2 horas, bota a mão no relógio, meu Deus, esse cara não para de falar, mas 140 horas ininterruptas. O que é isso que está acontecendo? E aí algumas pessoas falam, será que isso é um avivamento? E aí eu comecei a pensar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre avivamento. É interessante que, se você for ler o que está acontecendo lá nessa universidade, teve cura sim, teve conversões, teve confissão de pecado, mas foi uma coisa tranquila. Não houve até como uma coisa centrada, manifestações de dons, de línguas e de tudo mais. Não que não houvesse, não que fosse proibido, não é nada disso não. Mas, e aí, foi uma coisa tranquila. É louvor, pregação, oração, era o que estava acontecendo. Quebrantamento de coração. E eu comecei a pensar na palavra avivamento. O que vem a ser avivamento? É interessante, avivamento não acontece na cidade de Presidente Prudente. Avivamento acontece dentro da igreja. Avivamento é algo para crente. É algo para crente, não é algo para incrédulo. Incrédulo precisa de conversão. Avivamento é algo que acontece para a igreja. Porque avivamento, como a palavra diz, é trazer à vida o que estava morrendo. É trazer à vida aquilo que estava perecendo, que estava ruim. Por isso, avivamento. É trazer de novo a vida. É isso. Alguma coisa que... Isso é avivamento. A gente confunde manifestações de dons, confunde alguma liturgia mais avivada, mais carregada de emoção, com avivamento. Avivamento traz transformação de vida. Avivamento traz mudança de comportamento. Emoções é bom, eu não sou contra a emoção. Vivi numa igreja em que muitos se tinha desse tipo e era muito bom. Eu não sou contra nada disso, nada disso. Mas se vamos falar sobre avivamento, nós precisamos entender o que de fato significa. E eu quero então, nesta noite, falar sobre esse tema, poder falar um pouquinho sobre esse assunto, avivamento. E eu quero usar 2 textos, o primeiro muito conhecido, o segundo nem tanto. O primeiro deles diz o seguinte, de 2 Crônicas 7,14, que diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto de 2 Crônicas capítulo 7 está dizendo, se o meu povo, não é o povo outro, é o povo dele, é o povo de Deus.
aquele que se chama pelo meu nome, o Senhor é o meu Deus. Se ele se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, era um povo que pertencia a Deus, mas que estava andando por caminhos tortuosos, sabe? Então Deus fala que se ele fizer isso, então ele ouvirá do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O segundo texto que eu quero ler é o texto de Oséias, capítulo 10, versículo de número 12, que diz assim: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. Buscar quando? Até que ele venha. E quando ele vier, ele vai fazer chover justiça sobre vós. A terra, irmãos, na Bíblia pode se referir a muitas coisas. Quando você está lendo a Bíblia, a palavra terra, ela pode se referir a muitas coisas. A terra pode se referir a uma nação. A terra do Brasil, a terra do Yanomami, que é uma nação, e assim por diante. Pode se referir também a todo o planeta. Nós moramos aonde? No planeta Terra. Mas também você vai ver na Bíblia que a terra se refere também ao coração do ser humano. A palavra de Deus, ela faz referência à terra como o nosso coração. A Bíblia chama o nosso coração de terra. E é sobre essa terra, a terra do nosso coração, que eu quero falar contigo nessa noite. É sobre essa terra, como uma terra, né? O nosso coração, ele precisa ser preparado para o avivamento. Assim como uma terra, o nosso coração precisa ser preparado para o avivamento. No texto que eu li de Oséias, no capítulo 10, no versículo 12, está dizendo assim: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre nós. A pergunta que fica é: o que é o campo de pousio? O que é um campo de pousio? E quando eu li isso, eu falei: uai, o que é isso? Eu confesso que eu tive que procurar. E eu fui nos comentários de algumas Bíblias, até que eu achei ali o que estava dizendo, o que significa a palavra pousio, né? Pousio, como está aqui a definição que eu coloquei, é simplesmente um terreno que anteriormente rendeu frutos, mas depois se tornou improdutivo por falta de cultivo. Em outras palavras, é uma terra que ficou ociosa, ficou abandonada. Por isso, perceba, nós estamos falando sobre avivamento. Avivamento. Nós estamos falando sobre avivamento. Então, pousio é o que? É uma terra que anteriormente ela rendeu frutos, mas depois se tornou improdutiva por falta de cultivo. Por isso que ela precisa ser tratada, sabe? Em algumas situações, essa terra de pousio, ela recebe o entulho, recebe lixo. Em outros casos, essa terra possui raízes nocivas que acabam crescendo, porque a terra ficou descuidada. Olha aí, você pode ver um terreno que a gente chama terreno baldio. A pessoa vai e joga lixo. O mato cresce, toma conta. Você vai lá, tem um monte de coisa que nada que presta lá. De repente você vê ali até um pezinho de alguma coisa que poderia dar uma verdura, um fruto, mas não vai, fica ali. Por quê? Porque a terra está totalmente abandonada, está parada, está descuidada, sabe? Nessa terra, a semente pode ser semeada com abundância. Você pode jogar muita semente nesse lugar, que não vai acontecer nada. Os céus podem derramar uma chuva copiosa, uma chuva abundante sobre este lugar, e não vai acontecer nada, é tudo em vão. Porque do que adianta tanta coisa, tanta semente, tanta chuva, se o solo
neste lugar está totalmente abandonado. Não serve para nada, se esse solo está abandonado. E é interessante que existem algumas características do campo de pousio, do campo abandonado, que nós precisamos conhecer. Primeira coisa, esse campo de pousio, ele possui uma terra dura. Esse campo é uma terra dura. Quem já viu, foi cavar algum lugar, e você pega, bate a enxada, bate o enxadão, sai aqueles torrões duro, sabe? Quem já teve essa experiência, talvez a Rô deve saber muito bem sobre isso daí, né? Então esse solo, ele tornou-se fortemente compactado. Ele está muito furo, porque ele não é arado, ele não é cultivado, ele está parado, ele ficou compactado, sabe? Os torrões são grossos e são ásperos. Nesse estado de terreno, semelhante ao coração humano, muitos cristãos podem assistir sistematicamente ministrações da palavra de Deus. O coração pode ser semeado pela palavra de Deus continuamente com a boa palavra, a palavra incorruptível. Porém não vai haver nenhum fruto para a santificação. Por quê? Porque o coração está endurecido. O coração, ele depois de um certo tempo, ele ficou ali insensível à ação de Deus. Ele ficou insensível à palavra de Deus. É aquela coisa dura, nada mais mexe com essa pessoa. Ela é uma pessoa mais racional. Não estou dizendo que o ser racional seja errado, mas ela é muito mais racional. Ela fica ali, sabe, sem crer mais. É desse jeito. E é interessante que Jesus fala a respeito desse tipo de terra. Igual na parábola, a semente caiu à beira do caminho. Lembra disso? Do semeador? A semente caiu à beira do caminho e ficou na superfície, onde é rapidamente devorada pelos agentes do maligno. Aquela semente, ela foi jogada num campo de pousio, mas aquele campo era semelhante a isso aqui, um terreno duro, e a semente fica parada, porque a terra não foi afofada, não foi orada. A terra está ali compacta, está dura. Então o que acontece? Você vai jogar a semente e não faz nada. Jesus falou isso em Mateus capítulo 13, versículo 4. Olha só o que ele diz: e ao semear, ao jogar a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Diz ali que vai jogar e a semente ficou aqui em cima. Os passarinhos vão vir e vai ver aquela semente e vai pegar. Aquilo não vai germinar, não vai frutificar, vai morrer. É isso, não vai acontecer o que era para acontecer. E Jesus diz ali em Mateus 13, versículo 19 ou melhor, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus, ele está dizendo que a semente do evangelho, assim como a semente na plantação, que é lançada à beira do caminho e não é lançada num terreno fértil, fica exposta. As aves do céu vêm e comem aquela semente. Da mesma forma, um coração que não está aberto à palavra, um coração que está duro, um coração endurecido por diversas situações que não vem o caso. A palavra de Deus pode ser semeada, mas porque cai num terreno duro, um terreno insensível, o diabo, ele coloca aqui, Jesus dá a interpretação que as aves do céu ali é Satanás, é o maligno. As aves vêm e comem. Aqui Jesus, ele explica que as aves aqui é o diabo, que vem e rouba a palavra que foi lançada. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, escutam a palavra de Deus, e ela entra por aqui e sai por ali, não faz nada na sua vida. É como se estivesse ouvindo qualquer outra coisa, ouvindo numa outra língua,
que não a sua, e não há compreensão. Por quê? Porque o coração está cheio de qualquer outra coisa, menos do desejo de ouvir da palavra de Deus. A dureza do coração se caracteriza muitas vezes pela incredulidade. Você começa a ouvir a palavra de Deus, Deus está falando, Deus começa a querer entrar na tua vida, e você, mas não é desse jeito, não precisa ser assim. Ou seja, sabe, a dureza do coração, ela se caracteriza pela incredulidade. Mateus 13:58 nos diz que Jesus não realizou na sua própria terra, na sua terra natal, muitos milagres. Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Cara, eu conheço o Fábio, cara, eu sei do Fábio. Fábio, eu vou pegar você sempre para... Eu conheço o Fábio, cara. Ele... Não, era isso. As pessoas diziam de Jesus: eu conheço Jesus, eu sei onde ele mora, conheço a sua casa, conheço quem é os seus pais. Esse cara aí, o Messias, esse cara, sabe? E Jesus, por conta da incredulidade dos seus patrícios, daqueles que moravam ali próximo dele, não pôde realizar na sua cidade natal tantos milagres quanto realizou em outros lugares. E por quê? Por causa da incredulidade, por causa do terreno duro, que a palavra de Deus era pregada, mas não havia desejo de entender, de crescer. Uma segunda característica do campo de pousio é que esse campo é coberto por ervas daninhas. Esse campo é coberto por ervas daninhas. Quanto tempo está ouvindo a palavra de Deus, mas não desenvolve, não cresce, está ali, sabe, sempre sendo sufocado por ervas daninhas, por outras coisas que vai tirando o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Qualquer outra coisa passa a ser mais importante, sabe? Então é isso. Ervas daninhas é abundante no campo de pousio, num campo que foi abandonado, porque o campo não está sendo tratado, está abandonado. A palavra de Deus não é importante para esta pessoa. E é por isso que Jeremias, o profeta Jeremias, ele exorta ao povo, ali no capítulo 4 do seu livro, no versículo 3, ele diz assim: lavrai para vós outros campo novo, e não semeieis entre espinhos. Ele está dizendo: gente, lavra campo novo, não vai jogar semente aqui que está cheio de espinho. Lavra um novo campo, ou seja, muda o teu coração. Para que você vai querer continuar do mesmo jeito? Está na hora de mudar, está na hora de começar a crescer, está na hora de jogar fora e não deixar arar esse campo. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa para nós cristãos o arar o campo. Mas ele está dizendo isso aí, sabe? Jesus também descreveu o terreno espinhoso. Na parábola do semeador, em que espinhos crescem e sufocam a boa semente, Jesus disse em Mateus 13, versículo 7, outra semente, caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela palavra. É isso. Muitas vezes nós damos ouvido à palavra de Deus, mas damos ouvido muito mais às coisas do mundo, damos mais valor às coisas do mundo, e essas coisas do mundo, elas vêm e tiram a palavra sua, a palavra que foi semeada. Os espinhos vêm e sufocam, e a palavra não cresce dentro da tua vida. Versículo 22 do capítulo 13 está dizendo: o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quantas vezes estamos agindo assim? Quantas vezes o povo de Deus fala em avivamento, mas na realidade estão buscando emoções, estão buscando algo que parece bacana. Eu quando fazia o face a face, algumas pessoas aqui da igreja fizeram,
Eu pregava na última mensagem, que era plenitude do Espírito Santo, que chamava a mensagem. E ali, eu lembro que eu perfilava um grupo de pessoas aqui que me ajudavam, e eu ia a elas, e eu falava: dá uma olhadinha o que vai acontecer agora. E a elas impunha as mãos sobre elas. Todas caíam que não conseguiam levantar, ficavam prostrados. O pessoal tudo aí no palco. Aí eu falava assim: gente, agora levanta e vai neles. E eles iam. Cito participou. O Bruno não sei se foi também. Está lá. Iam lá e começavam a orar. E havia o quê? Um monte de pessoas caíam. E caíam uma em cima da outra, aquela coisa todinha que acontecia. Quando terminava, depois de uns 20, 25 minutos depois disso, eu falava: para um pouquinho agora que eu vou falar. Isso tudo que aconteceu não é plenitude do Espírito Santo. Isso não é, isso é emoção. Plenitude do Espírito Santo é o que está registrado em Gálatas capítulo 5. Eu dizia, porque imagine só, a palavra de Deus nos manda ser cheio do Espírito Santo, vivermos pleno do Espírito Santo. Aí eu dizia: o que você acha na segunda-feira, você no teu trabalho ficar assim, ficar do jeito que esse povo ficou? O que você acha? O que você acha de você começar a cair na rua, no teu trabalho? E aí você vai dizer para as pessoas do teu trabalho que você está pleno do Espírito? Isso é plenitude? Plenitude é o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe, é isso. Domínio próprio, ou melhor, fruto do Espírito Santo é quando você apresenta, plenitude do Espírito Santo é quando você apresenta mudança de vida que você vai poder, isto é um avivamento, isso é uma transformação que vai mostrar para as pessoas que estão nos vendo: ei, isso eu quero para a minha vida, isso é o que eu estou buscando. Os outros são emoções, nada contra elas, porque nós somos seres emotivos, isso é bom, não tem nada errado. Mas o problema é que se nós não cuidarmos do nosso campo, do nosso coração, os espinhos estão sufocando. Nós estamos colocando outras coisas à frente da palavra de Deus. E os espinhos, os cuidados da vida, do mundo, estão roubando a palavra nossa, a palavra que está sendo semeada no nosso coração. Estão roubando, sabe? E nós estamos aí. Como? E aí queremos um avivamento. Queremos: Senhor, faz. Sim, Ele quer fazer. Ele quer fazer, mas nós queremos que Ele faça. Nós estamos dispostos a pagar o preço para termos de fato um avivamento, que é voltar a ter vida em Cristo, é voltar a colocar Cristo em primeiro lugar, é voltar a viver de fato tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estamos dispostos? É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que olhar. A terceira coisa que eu quero falar sobre característica do campo de pousio é que o campo de pousio é um campo, ele é infrutífero. Esse campo é infrutífero. Você pode jogar semente atrás de semente nesse campo. Você pode jogar água abundantemente sobre esse campo. Não vai nascer, não vai frutificar. Sabe, apesar da abundante semeadura e de muita chuva, a terra permanece em grande parte estéril, por causa da sua condição, do coração duro, do coração insensível, do coração que não se quebranta. Não importa o tanto de semente que você jogue ali, não importa quanto Deus chova bênção num lugar,
Não adianta, não vai acontecer absolutamente nada. Mas veja só, escute só o que o salmista diz no Salmo 1, versículo 3. O salmista compara o justo. Ei, o que é justo? Deixa eu falar, eu já cansei de falar, vou falar mais uma vez. O justo é aquele, não é o que é corretinho, não é isto. O justo é o que foi justificado por Cristo. Quem é justificado por Cristo? Aquele que aceitou a Cristo, que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é declarado justo. Não tem mais nada. A dívida que tinha foi rasgada, não existe mais. Então ele é justo. Ele foi declarado justo. E olha só, o salmista no Salmo 1, versículo 3, ele compara o justo, ou seja, eu e você, como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Danielzinho estava falando para mim hoje: vovô, quando você quiser água e você não tiver, fica perto de uma árvore. Olha só, fica perto de uma árvore, porque lá tem água. Claro que tem que cavar, né? Mas lá tem árvore. É isto. Então, está aqui. Ele compara o justo como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Salmo 1,3 está dizendo: ele, o justo, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, no tempo certo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. É isto, o justo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o homem de Deus, a mulher de Deus, não precisa buscar sucesso na vida, porque o que acontece hoje em dia é que o homem e a mulher vivem correndo atrás de sucesso, porque querem ser reconhecidos por aquilo que são na sociedade, querem ser reconhecidos como isso e aquilo outro. Mas na realidade o homem e a mulher de Deus, eles precisam sim buscar a frutificação. Nós precisamos frutificar, porque nós somos, a palavra de Deus fala que o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Se eu estou plantado junto ao ribeiro, eu tenho água que necessito, eu estou enraizada ali naquele lugar, eu tenho que frutificar. Isso faz parte do processo, é algo natural. E é por isso que Jesus, Ele nos escolheu para darmos fruto. João 15,16 Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes, que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Gente, deixa eu dizer algo aqui, o fruto não é esse, eu ganhei, esse aqui é meu, não é. É você ter uma vida, olha, você cresceu, você vai dar fruto, porque você é árvore plantada junto ao ribeiro, você vai ter vida transformada. A tua vida é uma vida que caracteriza a plenitude do Espírito Santo, vai mostrar, e o fruto de transformação na tua vida vai permanecer. É disso que está dizendo. Não é eu ganhar o Fábio para Jesus e ganhar a Claudineia e assim por diante, não. Não é isso que está dizendo, meu fruto, e o fruto permaneça. É eu ter características cristãs, coisas na minha vida que a palavra de Deus transformou, e isso vai permanecer, porque vai fazer parte da minha vida. Passou a ser um estilo de vida. Eu agora fui transformado. É esse o fruto que o Senhor deseja de mim. Que a palavra de Deus produza transformação na minha vida. É isso que é o verdadeiro avivamento. É cada vez que você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo algo, você tem que olhar aquilo que Deus está dizendo, e olhar para a tua vida e falar: peraí, isso está me confrontando. Isso está me confrontando, a palavra de Deus diz isso, mas eu estou fazendo o oposto, então eu estou errado. Eu preciso mudar, porque eu fui confrontado, e tem que haver mudança. Tem que haver mudança, é isto. Sabe, irmãos, se a figura do campo de pousio que Oséias fala é uma descrição precisa do nosso coração, que nós precisamos
arar o campo de pousio, até que a chuva de justiça sobre nós. Se o campo de pousio que Oséias fala está se referindo ao nosso coração, nós precisamos tomar algumas atitudes em relação a esta terra, a este coração. E é sobre isso que eu quero falar agora, bem rápido. Precisamos arar a terra do nosso coração. Nós queremos avivamento, mas não pode ficar do mesmo jeito que estamos. Nós queremos ter um coração avivado, mas como que eu posso ter um coração avivado com relacionamentos quebrados? Como que eu posso ter o coração avivado se eu sou um camarada que dou nó em pingo d'água e enrolo todo mundo? Como é que eu posso ter um coração avivado se eu passo cheque, nem cheque não tem mais agora, né? Mas é muito pouco usado, mas eu dou tombo em todo mundo. Nós precisamos arar a terra do nosso coração, termos mudança de vida. Arar o campo de pousio do nosso coração significa trazê-lo a um estado de humildade, reconhecer que tu não é nada, nós não somos nada. Senhor, eu dependo do Senhor. Meu Deus, eu quero avivamento, mas eu não quero me aproximar do Senhor. Eu quero avivamento, mas eu não quero perder, ou melhor, eu não quero investir tempo na palavra de Deus. É tão cansativo, é tão chato ler a Bíblia, é tão chato orar, mas eu quero avivamento. Senhor, traz avivamento. Qual é a disposição que eu tenho para dobrar o meu joelho e buscar Deus? Para crescer no conhecimento do Senhor, para jogar fora as tranqueiras que estão na minha vida, para ter uma mudança. É isso, irmãos. Arar o campo de pousio do nosso coração significa trazê-lo a um estado de humildade, de contrição diante de Deus. Humildade e contrição é o único estado do coração que Deus pode derramar a chuva do avivamento. Quando há humildade, quando há contrição, quebrantamento, o Espírito de Deus veio, tocou na minha vida, sabe? Falou, abaixa teu tupete, velho. Tu não é nada. Abaixa o teu tupete. E você percebe isso e você se quebranta diante de Deus. Há humildade, há quebrantamento, e aí então há o derramar da chuva que vai provocar o avivamento na nossa vida. O caminho para o avivamento, irmãos, é um quebrantamento de coração, que vai fazer com que o nosso coração se torne sensível ao menor toque do Espírito. Ao menor toque do Espírito. Sabe, o avivamento é isto. E você está tão quebrantado, tão diminuído de você mesmo, que você, sabe, se quebranta diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Você fica de uma forma tal, tão ligado a Ele, tão sensível à sua voz, que é o menor movimento do Espírito Santo, o menor sinal de movimento dele, você já está percebendo, você já está sensível, sabe? E esse toque do Senhor vai te levar a conhecer cada vez mais a vontade de Deus para poder realizá-la. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade. Como a Suzana falou há pouco, a Suzana disse agora há pouquinho aqui, ela disse o seguinte: olha, vem trazer teu dízimo, vem trazer tua oferta, mas também entregue teu tempo, sirva ao Senhor. Porque quando nós estamos sem Cristo, o mundo joga um monte de coisa, um monte de tranqueira, e a gente vai como um para-raio, absorvendo tudo que é jogado a gente pega. A nossa mente, ela está totalmente pervertida. Mas quando nós nos convertemos, a gente vai mudando, a gente vai sendo transformado, a gente vai abandonando essas coisas, vai tirando.
Mas depois de um determinado tempo caminhando com o Senhor, a gente já acha: eu conheço tudo, eu sei. E vai deixando que coisas que há muito tempo tínhamos deixado de lado, volte com uma roupagem diferente, mas volta com uma cara diferente, mas volta, sabe? Então nós precisamos, o nosso coração precisa passar pelo processo de arrancar, derribar, destruir aquilo que uma vida sem Cristo ou distante dele colocou dentro dela, para só depois edificar. Não é jogar semente num terreno que está todo bagunçado, num coração que está todo bagunçado. Não vai produzir crescimento. Por quê? Porque está cheio de tranqueira, está cheio de coisas aí que impedem o crescimento. O diabo está facilmente tirando a palavra que está sendo lançada na tua mente. Está facilmente lançado, roubando. Os espinhos, as preocupações da vida estão sufocando, porque a tua vida não está centrada na palavra de Deus. Olha só o que Jeremias capítulo 1, versículo 10 nos diz. Olha: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para fazer o quê? Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e plantar. O texto que nós acabamos de ler diz arrancar, diz derribar, diz destruir, diz arruinar. E só depois que você fizer isto, é hora de edificar, é hora de plantar. Tem que ter ordem, tem que ter ordem. Eu não posso falar de avivamento, de querer avivamento, andando em pecado. Eu não posso querer avivamento, querer uma vida transformada, mas não querer mudar. Eu não posso falar que Deus tem que ser o primeiro na minha vida e ficar só na palavra, quando na realidade qualquer coisa te tira da presença de Deus, das coisas de Deus. Como é que pode? Para pensar, gente, se não é isso mesmo, se não é isso que tem acontecido. E sabe por que razão existem essas ordens? Primeiro arrancar, derribar, destruir, arruinar, para só depois edificar. O motivo é que não é possível edificar algo num terreno, num coração que não foi tratado, num coração que está ainda cheio de tranqueiras que a vida jogou, sabe? É preciso passar por um profundo processo de limpeza, chamado santificação. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso da santificação. E Jesus fala na palavra: santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os. É a palavra que vai trazer santificação, é a palavra que vai nos santificar. É ouvindo a palavra de Deus pregada, lida, comentada, como queira, e olhar para ela e falar: é isso aqui que tem que fazer parte da minha vida, sabe? É assim que funciona. Só depois de passar por esses processos de arrancar, de derribar, de destruir, pode-se pensar em edificar, pode-se pensar em plantar. Mas entenda que depois que arrancou todas essas tranqueiras e começou a plantar, isso ainda não é avivamento. Avivamento, escuta aqui, gente, é obra do Espírito Santo. Esse negócio de falar: chegou o avivalista, chegou o avivalista, olha ele aqui, o homem que aí ora e sai dente de ouro, e sai, você vai cair, e você vai fazer isso, e você vai fazer aquilo. Isto não é avivamento.
Isto não é avivamento. Avivamento é uma obra produzida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trabalhar no coração, vai quebrantar a tua vida e vai dizer: eu preciso da palavra de Deus. Ou você pensa quem foi que convenceu o teu coração que você precisava de Jesus? Foi um homem falando com argumentos humanos? Ou foi a ação do Espírito Santo que entrou dentro do teu coração e diz: você é pecador, perdido, e você precisa da salvação, e esta salvação só está em Jesus Cristo? Foi isso que aconteceu. Por que você acha que o avivamento é obra do homem? É obra de um ser humano? Não! Avivamento é obra que só pode ser produzida pelo Espírito Santo de Deus. Existem situações que Deus vai falando e nós temos que agir em concordância com isto, sabe? E só depois precisamos lembrar, irmãos, que arar também não é colher. Ara o campo, ara, você já vai colher? Arar não é colher. Arar o campo de pousio não é também a vinda da chuva. Não é. Precisamos, como diz Oséias ali em Oséias 10:12, arar o campo de pousio e também buscar ao Senhor até que Ele venha. E quando Ele vier, chova a justiça sobre vós. Nós temos que buscar ao Senhor até que Ele venha. É isto. São duas as condições aqui para o avivamento, para Deus sarar a nossa terra. Que terra é essa? A terra do nosso coração. São duas condições. Precisamos arar o campo, tirando tudo que vai atrapalhar a semente de crescer e frutificar. O que atrapalha? O que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus? O que tem atrapalhado o teu crescimento espiritual? O que tem atrapalhado na tua vida que você se desenvolva, cristão? O que tem atrapalhado? Para pensar, gente. O que está atrapalhando? Nós temos que arrancar fora. Tem coisas que nos são lícitas. É lícita, mas me atrapalha. Me atrapalha. E se me atrapalha, eu não quero. Se me atrapalha, eu não quero. Porque quem é meu primeiro? É Jesus Cristo. É isso que nós temos que olhar, irmãos. Nós não podemos falar de avivamento se não há no nosso coração o desejo de mudança. E a segunda coisa que o texto diz ali de Oséias: precisamos orar. Se queremos receber do avivamento do Senhor, temos que buscar, e buscar de forma perseverante. Eu tenho que jogar fora tudo que não presta na minha vida, e tenho que buscar ao Senhor de forma o quê? Perseverante. Eu quero ser avivado. Eu quero ser avivado, mas não consigo ficar no culto quieto. Eu quero ser avivado, mas eu não consigo vir 2 semanas no culto. Eu quero ser avivado, mas eu não sou capaz de ler a palavra de Deus. Eu quero ser avivado, mas eu não sou capaz de dedicar um tempo de oração. Como é que pode? É lindo o que está acontecendo lá naquela universidade. E não sei se os irmãos sabem, essa não é a primeira vez. 1903, alguma coisa assim, já houve um outro avivamento lá. E depois, nesses mais aqui recente, já aconteceu. Esse, se eu não me engano, é o 3º ou 4º avivamento que acontece lá. Mas imagine só, se as pessoas vão de forma pretensiosas numa capela ouvir a palavra de Deus. Mas como é que está o coração? É isso que faz a diferença. Deus fala: hoje eu vou surpreender. O coração estava preparado. O coração estava preparado para aquilo que Deus queria fazer. E é isso que tem que acontecer. Nós temos que orar. Temos que arrancar as tranqueiras e orar. E orar de forma perseverante. Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais. Na realidade, eu quero ser mais, porque Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus não nos foi dado por medida. O Espírito, quando veio habitar em mim, Ele não botou
uma perna, a outra perna, e deixou os braços de fora. Ele veio totalmente habitar em mim. O problema é o quanto eu sou dele. Esse é o problema, porque ele é todo meu, mas o quanto eu sou dele, isso faz a diferença. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos entregar totalmente, porque ele já é todo nosso. Nós é que não queremos ser todo dele. Nós nos entregamos com ressalva. Nós nos entregamos a ele e falamos assim: Deus, até aqui está bom, porque afinal de contas, senão para com isso. Para com isso. Não é assim que funciona, irmão. Nós precisamos ter perseverança. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte, irmãos: o resultado dessas atitudes, de nós ararmos o nosso campo de pousio, aquela terra que foi abandonada, aquela terra que nasceu erva daninha, aquela terra que está com os torrões duros, compactados, que a palavra bate e cai fora, não faz efeito nenhum. Quando nós aramos a nossa terra do coração, deixamos a palavra de Deus agir na nossa vida, quando nós permitimos a ação de Deus e buscamos: Senhor, eu quero ser mais do Senhor, eu quero que o Senhor, controle totalmente a minha vida, o meu ser, e eu vou orar porque eu quero, Senhor, a manifestação cada vez mais íntima na minha vida do Senhor. O resultado dessas atitudes vai com certeza desencadear o real avivamento. O avivamento que vai trazer transformação. O avivamento que vai também produzir emoção, mas não só emoção. Vai produzir transformação de vida. Vai produzir transformação de vida. A nossa vida vai ser curada. E o Senhor vai enviar sobre nós a chuva de justiça. Aí que vai vir a chuva de justiça, irmãos. É quando a nossa vida está totalmente quebrantada diante de Deus. Não há nenhuma coisa mais em nós. Senhor, é o Senhor que eu quero. É isto, sabe? Eu desafio você, irmão, nessa noite. Eu desafio a tua vida nesta noite. Presta atenção. Eu desafio você a arar o seu coração com seriedade. Lembra que nós falamos? Arar significa jogar fora tudo aquilo que está impedindo, toda a erva daninha que foi plantada no nosso coração ao longo de anos que nós fomos trazendo. Eu desafio você a arar o seu coração com seriedade e a buscar ao Senhor até que Ele venha e o avivamento chegue no teu coração, porque o avivamento chegando na tua vida, você vai impactar, vocês vão impactar. É assim que funciona. Vai vir algo que não vai ser algo só meu, vai ser contagiante, vai ser algo que vai impactar quem estiver ao nosso lado, porque o que Deus quer, Ele quer fazer coisas extraordinárias. Ele não quer alguma coisa morna, Ele não quer algo parado, Ele quer algo que venha trazer realmente impacto nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o que Ele quer. Sabe, eu desafio você a fazer isso. E eu termino orando, ou melhor, lendo novamente Oséias capítulo 10, versículo 12, que diz: arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Não é para parar na metade, é buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Aleluia! É isso que nós precisamos, irmãos. Amém?